Glória a Deus. Diga assim, Deus está nesse lugar. Amém, meu irmão. Nosso Deus está aqui no nosso meio, meu irmão. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho observado no nosso povo é que nós somos muito ruins para recebermos bênçãos. Embora todos nós digamos que queremos ser abençoados, a bênção muitas vezes está batendo na nossa porta e a gente está fazendo corpo mole para receber bênção, né? Por quê? Porque a gente quer receber bênção da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos que a bênção seja como eu idealizo, que ela venha como eu quero que ela venha. A bênção do Senhor, né? A bênção do Senhor. Não é isso? E muita gente, então, troca o ouvir, o aprender da palavra, troca por abracadabra, gospel, né? E etc, etc. Palavras de bênção, palavras de ordem. Sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder nenhum, meu irmão. Sua palavra não tem poder nenhum. Isso está na sua mente. Tem nada de tua palavra tem poder. Quando a gente diz que a palavra do homem tem poder, tem a palavra da autoridade. Está preso, pronto. Aí tem poder, não é? Entendeu? Está solto. Aí essa palavra tem poder. Palavra, esse negócio de palavra ter poder, não tem coisa nenhuma. Não libere. Libere bênçãos, libere não sei o que, como se a gente fosse um tanque que está escoando bênção ou maldição. Não tem nada disso, meu irmão. Não tem nada disso. É não saber o que é o reino espiritual. É por isso que eu estou convidando os irmãos a estar aqui nas quartas-feiras à noite para aprender um pouco sobre batalha espiritual que a gente está dando aqui. Bíblica. Nós pegamos, meus irmãos, eu estou cansado, meu irmão, cansado disso. De nós, hoje há um racha polarizado, né? Que polarizou os movimentos evangélicos, tornando crentes inimigos mesmo. Nós temos um lado, um neopentecostalismo translocado, meu irmão, baseado na mais pura imbecilidade humana. Translocado mesmo, não é? Um neopentecostalismo translocado, né? Que ninguém entende o que é aquilo, um movimento, um tipo de êxtase espiritual que é um absurdo, né? É um absurdo. Eu sou pentecostal, sou defensor dos dons, meu irmão. Entendeu? E por outro lado, nós temos um cessacionismo, ou seja, um grupo de pessoas que execrou tanto essa meninice que tornou-se quase que descrente total, entendeu? Então nós temos esses polos hoje. Aí você vai em igrejas, meu irmão, igrejas conceituadas, tá certo? E essas igrejas, muitas vezes, elas estão cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque não há a primazia disso aqui, meu irmão. E preste atenção que eu vou morrer no púlpito dizendo isso. Tá certo? Se Deus me der 80 anos, 100 anos de ministério, eu vou ter 100 anos de ministério dizendo isso. A primazia do púlpito não é da moda, mas é da palavra de Deus. Não é da moda, meu irmão. Fuja, preste atenção, fuja. Mas a igreja fulano tal, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu não posso botar uma coleira, nem quero, Deus me livre, ninguém. Entendeu? Mas você sabe o que você vai fazer com o seu tempo durante a semana. Mas fuja, meu irmão. Da imbecilização humana, travestida de espiritualidade. Fuja disso. Certo? Se o evangelho realmente fosse uma coisa de modismo, meu irmão, a Bíblia seria completamente diferente. A Bíblia seria outra coisa, gente. A Bíblia seria um festival totalmente diferente do que é. A Bíblia diz assim, olha, granjeai por entrar pela porta estreita.
que conduz à salvação, poucos são os que entram por ela. É uma palavra que não se ouve mais, gente. E quando alguém ouve essa palavra do pastor Arthur na internet, né? Aí alguns dão uma benção, aquele negócio todo, aí não é. Mas não é bem assim não, porque não é bem assim como a Bíblia está dizendo não. E como é que é, meu irmão? Tem uma personagem da Bíblia que passou pelos modismos da sua época, pelos desvios da sua época. Como a nossa. A sua época era como a nossa. Tá certo? Muito parecida, muito similar, mas ele passou pelos desvios da sua época. Lutou, não é? Pelos seus desejos, desenfreadamente, como muitos estão fazendo hoje, inclusive dentro da igreja. Matando e morrendo pelos seus desejos desenfreadamente. E esse homem foi Jacó. Jacó foi um homem do seu tempo. E o seu tempo parece muito com o nosso. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 28. Deixa aberta aí em Gênesis 28. Eu quero introduzir rapidamente você na história de Jacó. Jacó é um irmão gêmeo de Esaú. Esaú saiu primeiro do ventre de Rebeca, mulher de Isaac. Jacó saiu depois, agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú era mais peludinho, é por isso que tem esse nome. Peludo, né? E Jacó, porque saiu agarrado no calcanhar de Esaú, Isaac lhe deu esse nome, Jacó, que é um tipo de, é uma palavra que você poderia traduzir hoje como sabido. Sabido, ele quis ser o primeiro. Esaú e Jacó, meus irmãos, eles tinham uma personalidade completamente diferente. Jacó sempre tentou obter vantagens. Sempre. Nós sabemos disso pelo pouco que a Bíblia registra dele. Certo? Apesar de serem várias páginas, mas para uma pessoa que viveu 100 e tantos anos, né, é pouco. Porque a Bíblia registrou os momentos cruciais de Jacó. Dos patriarcas, né? De Abraão, Isaac e Jacó. E nesses momentos cruciais nós sabemos que Jacó de fato era sabido mesmo, o metido a sabido. Né? Jacó, meus irmãos, como um homem do seu tempo, que queria obter vantagem em tudo, né? Em tudo, engana seu pai. Jacó não enganou seu irmão, viu? Como se diz por aí. Jacó enganou seu pai, certo? Porque ele fez um acordo com Esaú, eles acordaram que ele obteria o direito da bênção de primogenitura de Esaú, né? Só que ele não falou nada para Isaac, E ele bota então, cola no braço dele uma pele, né, de animal, de ovelha, que Esaú era peludão, e ele coloca lá e ele finge para o pai, que estava muito velho, ele finge ser Esaú e pede para o pai abençoá-lo antes do pai morrer. E o pai abençoa Jacó como se fosse Esaú. Ele engana, ludibria o pai. E aí ele recebe a bênção, Esaú se arrepende do seu negócio que fizera com ele. E depois que descobre que Jacó for abençoado, Esaú se enche de ódio, um ódio mortal, né? E parte então para matá-lo. É quando ele foge, e essa fuga dele mostra o primeiro de 3 momentos na vida de Jacó que eu queria refletir com você essa noite. O primeiro momento está nessa fuga de Jacó, quando ele foge de Berseba para Arã. Berseba está no sul de Israel, Arã, de Canaã, né, na época. Arã, nem Canaã está, Arã está lá na cidade, lá perto dos assírios. Ele foi para muito longe mesmo, para fugir de Esaú. Porque a violência de Esaú iria
iria caçá-lo em todo o Canaã. Ele saiu, então foi para Arã, lá em cima. Mas no meio do caminho, acontece aí. Veja, Gênesis 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nesse lugar, determinado lugar, que Moisés não diz, né? Moisés não diz por enquanto que lugar, ele vai dizer agora, no final. Ele tem um encontro com Deus, o Deus que aparecera a seu avô Abraão, e as mesmas palavras que Deus diz a Abraão, Deus diz a Jacó. As mesmas palavras. Em ti serão benditas todas as etnias, as famílias da terra. Glória a Deus. E Deus diz: olha, eu não te desampararei, eu te abençoarei. Você será muito fecundo, você será uma nação. Você vai se estender do ocidente ao oriente, do norte ao sul. A mesma promessa que ele fizera, Deus, a Abraão, ele repetira agora a Jacó. E o interessante é o que Jacó diz. Veja só, Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque. E Jacó disse: meu Deus, Deus está nesse lugar. Aquele lugar é a terra em que Deus prometeu a Abraão. Mas veja o que ele diz: eu não sabia que Deus estava aqui. Isso ilustra, meus irmãos, preste atenção, a condição de Jacó, que no meu modo de ver, certo? Numa ação de aplicabilidade simples, de analogia, nós podemos trazer para os nossos dias, meus irmãos. E observar que muitos daqueles que estão indo para as igrejas estão como Jacó. Fazem parte de um contexto religioso, sabem da promessa de Deus, estão permeados dessa promessa de Deus, sabem que Deus está agindo e interagindo com pessoas, porque Deus interagiu com o seu avô, Jacó sabia disso. Mas o seu desconhecimento, olha, a sua falta de experiência com Deus é tanta, né, que elas, mesmo estando imersas nesse contexto, elas não têm experiência com Deus genuína, meus irmãos. Veja, eles estão permeados do contexto, mas não têm elas mesmas essa experiência com Deus. Como Jacó não tinha, ao ponto de ele dizer, ele verbalizar o que ele verbalizou: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ali ele dá o nome de casa de Deus, Betel. O nome desse lugar é a casa de Deus. E eu quero que você observe como esse nome, essa denominação, esse título que Jacó dá a esse lugar, e Jacó gostava de dar nome, viu, irmão, lugares, viu? Ele deu muitos nomes. Ele nomeou muito. Essa nomeação que ele dá, veja,
denota o seguinte, que ele não tinha aquela proximidade com Deus. Ele disse, esta é a casa de Deus, a casa de Deus. Esta não é a minha casa. Este não é um local que me é familiar. É como se nós chegássemos numa terra e descobríssemos que ali reina um grande rei e disséssemos, esta é a terra do rei fulano de tal. Jacó não entendia que aquela não era somente a casa de Deus, era a sua casa também. Porque Jacó estava começando a ter verdadeiramente uma experiência com Deus. Ele estava permeado de Deus por todos os lados. Sua família é fruto de uma promessa, meu irmão. Seu pai é fruto da promessa. Ele mesmo era fruto da promessa. Mas ele não havia entendido isso ainda. Estava lá, mas não era de lá. Estava permeado, mas não era. É por isso que Jacó era levado pelos seus impulsos de maneira violenta, irmão. É por isso que ele não se teve por rogado de colocar pelo de animal no seu braço, enganar seu pai para obter o direito de primogenitura, de forma nenhuma. Porque Jacó queria a bênção de Deus, mas não queria conversa com o Deus da bênção. E quantos de nós há assim hoje, meus irmãos, que querem muito as bênçãos de Deus, abracadabra, né? Abracadabra, gospel, né? Profetize, eu profetizo, ô meu irmão, sem entender nenhum princípio do mais fundamental que seja, do que significa ter uma palavra profética. A igreja tem essa palavra profética, meu irmão. Mas nós temos que entender os princípios espirituais que estão por trás dessas ações. Profetiza, meu irmão. Olha para tua mulher e diz, profetiza. Eu profetizo um menino. Né? Olha para a tua carteira de trabalho, pega a tua carteira de trabalho, levanta e profetiza um emprego, oh glória! E aí você enche, meu irmão, galpões e galpões de pessoas que estão profetizando coisa nenhuma, meu irmão. Desculpe a sequidão, o desencanto de uma prática que tomou para si os auspícios de ser magicamente evangélica. Essa palavra eu gosto de desencantá-la mesmo, porque não há mágica no meio evangélico. O que há é experiências reais com Deus. Amém, meus irmãos? Experiências reais com Deus. Meus irmãos, Jacó era um homem que era fruto da promessa, mas não sabia de nada acerca de Deus. Estava buscando obter a bênção de Deus sem relacionamento com Deus da bênção. Isso é tão patente que a gente observa o que é que ele diz depois que Deus fala com ele. Veja, versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um vó dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. É muita exigência, né? Se Deus for comigo, me der pão, me der água, for me abençoar, e me fizer voltar em paz, se Deus me der primeiro, se Deus me der, aí sim, aí eu vou ser uma bênção. Então o Senhor será meu Deus. Diga assim, por quê? Diga mesmo, irmão, por quê? Deus ainda não era o seu Deus. Ele será meu Deus. Não precisa dizer agora não. Ele será meu Deus, porque Deus ainda não era.
Ele será, meu Deus, porque Deus ainda não era. Ele será o meu Deus, esse Deus que apareceu para mim, do qual eu já ouvira falar, o Deus do meu avô. Este Deus, sim, será o meu Deus. Jacó, somos eu e você, viu, meu irmão? Antes da genuína experiência com o Espírito Santo de Deus. Jacó sou eu e você. Mas Jacó está prestes, neste progresso de conhecimento de Deus, né? Nesta progressão, Jacó está prestes a passar pelo momento crucial, máximo da sua vida. É quando ele volta já em paz, Deus o abençoa copiosamente, né? Não disse aqui se Deus me abençoar, tal, Deus o abençoa mesmo. Então, ele volta com muita riqueza, meu irmão. A Bíblia diz que ele volta com gado, volta com caprinos, bovinos, volta com empregados, 11 filhos, né? Naquele tempo, a poligamia era tolerada entre os povos semitas, principalmente pelo fato de descendência. A poligamia naquelas regiões não é uma questão de simples promiscuidade, viu, gente? Cuidado. É diferente do camarada hoje, que tem 3, 4 mulheres, não é isso. A questão ali principal era... Eu não estou fazendo uma apologia da poligamia, estou explicando porque você vai ler que ele tinha 2, 3 mulheres. Não é? E culturalmente falando, o camarada queria preservar a descendência dele o máximo possível. Então ele pegava 2, 3, 4 esposas para ter o máximo de filhos que ele pudesse. Tá certo? Essa era a ideia. Ok? Mas isso mesmo, presta atenção, já é uma deturpação humana do projeto divino. Certo? O projeto divino não foi Adão e Evas. Não existe isso. Não é? Deus não criou Adão e Evas. Deus criou Adão e Eva. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Estou explicando para que você entenda o contexto de Jacó. Você não lê aí, várias mulheres, esse homem. Tá certo? E ele tinha mais de uma esposa. Mas o que acontece é que quando ele está voltando para encontrar seu irmão, quando ele está retornando, perto de encontrar seu irmão, eita, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele manda 2 espias, viu, meu irmão, olhar e fazer a ponte com seu irmão Esaú, depois de anos. Será que Saul está com raiva de mim ainda? Será que ele está com ódio? Aí ele manda 2 espias, os espias voltam para Esaú, para Jacó, e dizem: olhe, Jacó, é bronca. O que foi? Teu irmão também está vindo conversar com você, só que está vindo com 400 homens. Aí ele fica desesperado. Como é, rapaz? Então Esaú está vindo acabar com tudo. Não é? Vamos observar aí, vamos ler, meu irmão. Gênesis 32, versículo 4. Diz: e lhes ordenou: assim falarás a meu senhor Esaú. Veja como ele estava humilde, Jacó. Falarás o quê? Assim: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, tio dele, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou.
dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Isso é porque, meus irmãos, Jacó, ainda era Jacó. Jacó dividiu em bandos e disse, vai um primeiro. Se eu vi de longe que ele vai pegar tudo, matar os servos, pintar miséria naquele bando, esse bando aqui comigo foge, eu não perco tudo. Só que, você pode ler depois em casa, à medida que o tempo vai passando, ele vai dividindo. Esse segundo bando ele divide. Aí manda mais. E nada. Aí outro bando, ele divididozinho já, menor, ele divide de novo e manda uma porçãozinha. Até que ele manda as mulheres dele, os 11 filhos dele, isso não é covardia, viu? Ele está observando que Esaú não está fazendo nada. E fica só. Não é? Naquele texto que por nós já é muito conhecido, a travessia de Jacó, do val de Jaboque. Jaboque era alguém, era uma pessoa. O val é um lugar plano, com uns riachozinhos, com água. Então, o val, ele olhou, já era madrugada, não podia mais ver de longe o que é que está acontecendo do outro lado, né? E Jacó mandou as mulheres, mandou os filhos, já mandei tudo, Jacó ficou sem nada, meu irmão. Porque ele não via Esaú fazer nada. Então ele decide ir, mas só que quando ele está indo, aparece um homem, um varão. E a Bíblia diz isso aqui. Gênesis 32, a partir do 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Glória a Deus. O que é que aconteceu aí, meu irmão? A morte de Jacó, aleluia! Ele brigou com esse homem, e ninguém entende por que eles brigaram, né? Pode ter sido por qualquer motivo. O homem pode ter chegado e ter dito a ele, você é feio. Ninguém sabe, meu irmão. Começou uma luta que Jacó entendeu que era muito mais do que física. Começou uma luta em que Jacó percebeu na luta que ele não estava lutando contra um homem. O que é extraordinário e curioso aí é que esse anjo, esse mensageiro, esse enviado de Deus, Jacó reconheceu isso na luta, ele perde propositadamente, de propósito para Jacó. Ele perde a luta, né, ao ponto de que ele precisa tocar na coxa de Jacó. Ele tocou na coxa de Jacó, e Jacó, lona, caiu na hora. E por que ele fez isso? O anjo fez isso. Por 2 motivos. Né? A partir daquele momento, o peregrino Jacó sempre iria mancar. Agora você imagina o que é um peregrino para sempre andando, mancando. Mancando. Porque a cada passo que ele desse, ele iria se lembrar daquela noite. Aleluia. A cada passo que ele desse, lembraria daquela noite. Mas o outro motivo também, meus irmãos, é para mostrar, o motivo desse anjo ter tocado a coxa de Jacó, é para mostrar, para ensinar-lhe, aleluia, glória a Deus, que Jacó, ele iria passar por uma transformação. A mudança do nome, meus irmãos, é muito mais do que a mudança de um registro.
A mudança do nome implicava aí a mudança da própria natureza. Mudar o nome, né, significa mudar a natureza do indivíduo. Jacó é sabido, sagaz. É aquele que vai agir quando encontrar vantagem nas coisas. Mas ele não seria mais chamado de Jacó, ele seria agora chamado de Israel. Naquela luta, meus irmãos, aquele anjo que perdeu a luta, né, estava agora, aleluia, mudando com aquela nova nomenclatura, estava mudando a natureza de Jacó. Não era mais o enganador, o sabido, era agora aquele que luta com Deus e com os homens, um príncipe que prevalece. Esse é Israel. Quem foi que perdeu a luta de fato? Não foi o anjo, foi Jacó, aleluia. Quem perdeu foi Jacó, porque Jacó morreu. Jacó morreu. Quem ganhou a luta? Israel. Porque a partir daquele momento Israel viveria. Aleluia. É similar ao que acontece conosco. Hoje é similar. Quem é, meus irmãos, a pessoa de Cristo? Senão aquele que lutou contra os homens e perdeu. Esta é a ideia que se tem. Que Cristo perdeu. Que Jesus perdeu quando foi vituperado, escarnecido, blasfemado e, por fim, crucificado. Aquilo para o poder das trevas, que é o que ele diz, por exemplo, em Lucas, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aquilo, a cruz, para os que não entendiam, era a derrota de Cristo, mas era na fraqueza de Cristo, aleluia, que estava a sua vitória. É na fraqueza de Cristo que está a nossa vitória. Esse homem que perde porque quer perder, meu irmão. Esse homem que perde, né? Esse homem que perde, na verdade, ganha. O anjo que perdeu a luta, né? Ele perdeu porque quis, e naquele momento ele ensinou a maior das lições de Jacó. É o momento em que Jacó tem uma experiência genuína com Deus, e é mudado. Meu irmão, não tem nenhuma reserva, nenhum problema em dizer que este é o momento da conversão de Israel. Meus irmãos, muitos de nós estão na igreja e às vezes passa-se um tempo longo para que esses que estão na igreja há tempo se convirtam. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não há mais tempo de você viver como Jacó. Está na hora de você se tornar Israel de verdade. Paulo vai dizer aos Gálatas: Deus abençoe todo o Israel de Deus espalhado sobre a terra. O Israel de Deus agora é a igreja. O Israel de Deus sou eu. O Israel de Deus é você. O Israel de Deus somos nós que verdadeiramente tivemos um encontro crucial e de morte com o Senhor. É preciso, é necessário, ou foi necessário, e sempre será no encontro com Deus que alguém morra. E quem é que tem que morrer? O Jacó que habita em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que um pastor disse de maneira até engraçada há muitos anos atrás. Esse Jacó é feito filme de terror. Às vezes ele quer voltar, meu irmão.
quer estar a mãozinha assim para fora, né? Feito filme de terror. Quer sair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Crucifique ele. Crucifique Jacó. Não deixe Jacó tomar o lugar de Israel. Porque você é Israel. Você não é Jacó. Paulo vai dizer aos romanos. Porque judeu ou israelita não é aquele que é no sangue, mas aquele que é no coração. Eu sou judeu, israelita, aleluia. O que eu quero dizer com isso? Eu estou judaizando o culto negativo. Eu estou dizendo que eu estou participante da promessa. Eu sou filho de Abraão, meu irmão. E Jacó então disse, eu vou botar um nome nesse lugar também. No outro dia ele vai mancando, né, para Esaú. Ele disse, agora é tudo ou nada. E quando chega lá, Esaú abraça, o beija. Depois você lê em casa aí, viu? Deus mandou também uns exércitos lá aplacar a ira de Esaú. Uns anjos que Jacó viu. Deu o nome daquele local de Manaim, acampamentos. Os anjos foram na frente dele, viu? Aplacaram ele daqueles homens. Daqueles 400. Porque eu não acredito que Esaú foi lá com 400 homens para beijar Jacó. Tá certo? Mas a ira do Senhor, a vontade do Senhor aplacou aquela ira de Esaú. Glória a Deus. E aí ele beija o irmão dele e há a paz fraternal novamente. Mas antes de ele encontrar Esaú, ele disse, o nome desse lugar aqui, viu? É Peniel. A face de Deus. Primeiro foi Betel, a casa de Deus. Agora é a face de Deus. Por que a face de Deus? Porque ele estava dizendo, eu tive um encontro com Deus. Eu vi Deus na sua mentalidade do encontro teofânico com o anjo do Senhor. Eu vi Deus face a face. Veja que esse Jacó já é outro. Não é aquele que diz, o Deus desta terra que eu não sabia. Não, eu vi agora Deus face a face. Quem chamasse Jacó, Jacó, só viria, meus irmãos, a indiferença. Porque esse homem não existia mais. Quem dissesse Jacó, Jacó, não haveria nenhuma resposta de volta. Porque simplesmente ele não atenderia mais. Jacó morreu. Agora é Israel. Glória a Deus. Mais à frente, meus irmãos, nós vemos que Jacó, então, prosseguindo, aleluia. Prosseguindo em conhecer a Deus. Versículo 18 do capítulo 33. Diz assim, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Veja só, o Jacó gostava de nomear as coisas, como eu disse, os lugares, né? Ele nomeia o primeiro lugar de Betel, a casa de Deus. Um tanto quanto distante de si mesmo. Esta não é minha casa, é a casa de Deus. O segundo local onde ele nomeia, Peniel, Val de Jaboque, Peniel, a face de Deus. E o terceiro local, em hebraico, é Elohei Israel, Deus, aleluia, o Deus de Israel. Jacó agora estava professando para os 4 ventos que aquele Deus de Betel, que o Deus de Peniel, que o Deus que ele em Betel afirmou não conhecer, esse Deus agora é o Deus dele, porque Israel ainda não é povo. Ele não está falando do povo de Israel, ele está falando do homem. Deus,
O Deus deste homem aqui, é o que ele está dizendo. O nome desse local aqui é Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Porque é assim, meu irmão. Porque é assim. Muitos de nós estão permeados. Temos um encontro com Deus. E qual é o passo natural? O seguinte: professar. Proclamar. Porque eu odeio a teologia da prosperidade, meu irmão. Porque eu sei que provém do diabo, do inimigo, do inferno. Porque eu odeio a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade vem a minha, se arrasta da natureza para mim. Vem a mim, eu quero o céu aqui na terra e vai puxando, eu quero para mim, vem para mim, é Deus fazendo a minha vontade, eu quero para mim, arrasta para si. Mas nós não estamos aqui, meu irmão, para puxarmos para nós, aleluia. Estamos aqui porque passamos por Betel. Chegamos em Peniel. E hoje estamos em Elohei Israel. Para proclamar que Deus é o Deus de Israel. Aleluia. Deus é o Deus de Israel. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.